Olá, vamos falar sobre a competência da Justiça do Trabalho. A competência, ela é a chamada parcela da jurisdição. Jurisdição, conforme já estudado em direito constitucional e em teoria geral do processo, é o poder de dizer o direito. Quem detém este poder é o poder judiciário. É função típica do poder judiciário dizer o direito. No entanto, nem todos os órgãos do poder judiciário podem dizer todo o direito. Lá no artigo 92 da Constituição da República, nós vamos encontrar os órgãos do poder judiciário. E cada um detém uma parcela desse poder jurisdicional. Essa parcela do poder jurisdicional nós denominamos de competência. E nós vamos falar da competência da Justiça do Trabalho, um dos órgãos do Poder Judiciário previstos no artigo 92, inciso 4º. Os tribunais e juízes do trabalho são órgãos do Poder Judiciário, conforme previsão constitucional. Então, a jurisdição pode ser vista como um serviço público essencial prestado pelo Estado. A finalidade da jurisdição é tutelar os direitos e os interesses individuais ou meta-individuais reconhecidos pelo ordenamento jurídico. E essa jurisdição, que todos os órgãos do Poder Judiciário possuem, nem todos a possuem na totalidade. Ou seja, cada órgão do Poder Judiciário vai dizer uma parcela dessa jurisdição, a qual denominamos competência. Competência, portanto, é a medida da jurisdição de cada órgão judicial. Podemos classificar a competência pelos critérios razão da matéria, razão das pessoas, razão da função e da hierarquia, razão do território e do valor da causa. Então, esses 6 critérios de fixação da competência podem ser utilizados em razão da matéria, em razão das pessoas, em razão da função ou da hierarquia, em razão do território, a chamada competência territorial, e em razão do valor de alçada ou competências de alçada. No direito processual do trabalho, a competência em razão da matéria, da pessoa, funcional ou hierárquica, nós vamos encontrar na Constituição da República. A competência territorial está prevista na CLT, principalmente no artigo 651. Já a competência em razão do valor da causa, ela não é aplicada no processo do trabalho. No processo do trabalho, o valor da causa não é critério de fixação da competência. O valor da causa no processo do trabalho só é relevante para definir o rito processual que será utilizado. Existem no processo do trabalho 3 ritos processuais. O rito sumário, para as causas de até 2 salários mínimos, o rito sumaríssimo de 3 a 40 salários mínimos e o rito ordinário, acima de 40 salários mínimos. Então, no processo do trabalho, o valor da causa só será utilizado para fixar
o rito processual e não a competência. Pois bem, a competência trabalhista sofreu profunda alteração com a emenda constitucional número 45 de 2004. Ela alterou o artigo 114 da Constituição da República, que antes possuía o caput e 3 parágrafos, e agora, com a emenda 45, foram acrescentados 9 incisos, e dos 3 parágrafos, apenas um não sofreu modificação. Então, a competência em razão da matéria e da pessoa, nós vamos encontrar no artigo 114 da Constituição da República. A competência em razão da função e em razão do território são fixadas no artigo 113 da Constituição da República, sendo que a competência territorial também nós vamos encontrar na consolidação das leis do trabalho. A competência em razão da matéria é delimitada pela relação jurídica material deduzida em juízo. Portanto, o critério utilizado para a fixação da competência é a causa de pedir e o pedido. Toda vez que houver dúvida quanto à competência, temos que analisar qual é a causa de pedir e qual é o pedido. A Justiça do Trabalho é uma justiça especializada em causas trabalhistas. Então, a competência original da Justiça do Trabalho sempre foi julgar os conflitos entre empregados e empregadores. Esse critério de fixação da competência, causa de pedir e pedido, já havia sido adotado pelo Supremo Tribunal Federal em um acórdão relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence. Esse acórdão data de 1990, foi objeto do conflito de jurisdição 6.959, dígito 6, e a ementa do acordo reconhece que a competência material da Justiça do Trabalho repousa na causa de pedir e no pedido deduzidos em juízo. Como eu disse, a Justiça do Trabalho teve uma ampliação da sua competência com a emenda constitucional número 45 de 8 de dezembro de 2004, a reforma do Poder Judiciário. Antes da emenda 45, a competência da Justiça do Trabalho se restringia ao julgamento dos conflitos trabalhistas entre empregados e empregadores. Dizia o artigo 114 na redação original: compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos municípios, do Distrito Federal, dos estados, da União e, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como os litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas. Então, na redação original do artigo 114 da Constituição da República de 1988, a competência da Justiça do Trabalho estava restrita aos dissídios, processos individuais e dissídios coletivos entre trabalhadores e empregadores. Mas aqui
os trabalhadores, na verdade, eram os empregados, porque se de um lado da relação jurídica nós temos como tomador de serviço o empregador, do outro lado, como prestador de serviços, teremos o empregado. O legislador constituinte apenas usou uma linguagem popular, trabalhadores, mas na verdade ele se referia aos empregados, né? E de outro lado da relação jurídica, os empregadores. Portanto, trabalhadores não empregados não podiam reclamar na Justiça do Trabalho, a não ser que houvesse lei conferindo a ela essa competência. A competência para julgar trabalhadores não decorria da Constituição da República na redação original do 114. Mas o 114, ele também ressaltou, e, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Ou seja, a lei poderia ampliar a competência trabalhista, mas não era a Constituição que trazia para a competência trabalhista a competência para julgar trabalhadores não empregados. A competência originária, lá do 114, era apenas para julgar conflitos entre empregados e empregadores, fossem esses conflitos individuais ou coletivos. Com a emenda 45, ocorreu uma ampliação da competência da Justiça do Trabalho. Com o inciso 1º acrescentado, ele passou a dispor que a competência da Justiça do Trabalho é para processar e julgar, primeiro, as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, no inciso 1º, a emenda 45 passou a contemplar a competência para julgar as ações oriundas da relação de trabalho, não mais relação de emprego. Relação de emprego é aquela que se forma entre empregado e empregador. Empregado é a pessoa física que presta serviço com continuidade, mediante subordinação, mediante salário e com pessoalidade. Para ser empregado, tem que ter os 5 requisitos. Faltou um requisito, não é empregado. É um trabalhador diferente, conforme o caso. Pois bem, os trabalhadores não empregados não podiam reclamar perante a Justiça do Trabalho. Não havia competência para isso com base na Constituição da República. Só existiria competência para julgar os trabalhadores não empregados se houvesse previsão legal, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Então, a Justiça do Trabalho, com a emenda 45, ela sofreu uma profunda ampliação da sua competência, passando, portanto, a ter 3 competências: a competência chamada original, a competência derivada e a competência executória. Competência original, competência derivada e competência executória. A competência original é aquela que já existia antes da emenda 45. É a competência para julgar as lides, ou seja, os conflitos de interesses qualificados por uma pretensão resistida, deduzida em juízo. Conflitos estes entre empregados e empregadores. Empregados, artigo 3º da CLT, a pessoa física que presta serviço com continuidade, mediante subordinação e mediante salário, né? E ainda com pessoalidade, requisito que está lá no artigo 2º, que trata do empregador, como sendo a empresa individual ou coletiva que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Entre empregado e empregador existe um vínculo que decorre do contrato de trabalho. O contrato de trabalho está previsto no artigo 442 da CLT. Né? Então, essa relação entre empregado e empregador, que forma um contrato de trabalho, na verdade, contrato de emprego, mas a doutrina e a jurisprudência chamam de contrato de trabalho, fazem parte, os conflitos daí decorrentes, da competência original da Justiça do Trabalho. Sejam os conflitos individuais, empregado e empregador, sejam os conflitos coletivos, grupo de trabalhadores, grupos de empregadores, matéria do direito coletivo, né? Os conflitos coletivos serão objeto de dissídio coletivo, ações ajuizadas pelos sindicatos, pelas federações ou confederações de trabalhadores e de empregadores, conflitos coletivos de natureza jurídica ou conflitos coletivos de natureza econômica. Tudo isso faz parte da competência original da Justiça do Trabalho, competência material original. Já as ações oriundas da relação de trabalho são aquelas que envolvem trabalhadores não empregados. Todo empregado é trabalhador, nem todo trabalhador é empregado. Para o trabalhador ser empregado, ele tem que ter os 5 requisitos já mencionados. Portanto, a relação de trabalho, a expressão relação de trabalho, ela vai envolver não apenas a relação de emprego, né, mas a relação de trabalho. Para definir especificamente o que vai ser uma e outra. Porque a relação de trabalho é gênero e a relação de emprego é uma das suas espécies. Né? Relação de trabalho diz respeito a todo e qualquer atividade humana em que haja a prestação de serviço. Portanto, a relação de trabalho vai envolver o prestador de serviços, o trabalho subordinado ou não e o tomador de serviços. A relação de trabalho ocupa-se de um tipo específico da atividade humana, né? Ou melhor, a relação de emprego. A relação de emprego ocupa-se de um tipo específico da atividade humana, que é o trabalho subordinado. Só há trabalho subordinado quando prestado por um empregado, porque o empregado é subordinado ao empregador que exerce sobre ele o poder de direção. Portanto, a relação de emprego trata de um tipo específico da atividade humana, do trabalho subordinado, que é prestado por um tipo especial de trabalhador denominado empregado. Pois bem, as ações oriundas da relação de trabalho, não de emprego, né, elas são mais abrangentes, elas vão envolver trabalhadores que não são empregados. Mas as ações oriundas da relação de emprego, elas vão se restringir ao empregado, ao empregador e ao emprego, que liga um ao outro, que liga o empregado ao empregador. Então, a relação de emprego ela é mais restrita. A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela protege o empregado, ela não protege o trabalhador. A CLT, ela protege o contrato de emprego. Os trabalhadores não têm direitos trabalhistas, de forma que essa ampliação da competência trabalhista, que veio com a emenda 45, ela não ampliou os direitos dos trabalhadores. Os trabalhadores continuam não tendo direitos trabalhistas. O que houve foi modificação da competência. Quem antes julgava trabalhadores que não tinham, por força de lei, direito de reclamar
perante a Justiça do Trabalho era a Justiça Comum. Agora não, com a emenda 45, todos os trabalhadores passaram para a competência da Justiça do Trabalho. Toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. A relação de emprego, portanto, é aquela que surge de um contrato de trabalho, que é um negócio jurídico estabelecido entre um empregado e um empregador. Aqueles que preenchem os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. Relação de trabalho diz respeito a qualquer trabalho prestado, mesmo sem vínculo empregatício. Para que as relações de trabalho passem para a competência da Justiça do Trabalho, é necessário previsão ou na Constituição ou na lei. Essa emenda 45, ela ampliou a competência da Justiça do Trabalho, permitindo o julgamento das relações de trabalho. Mas nem toda relação de trabalho passa automaticamente para a competência trabalhista. Tanto é que lá no inciso 9º do artigo 114, ele vai estabelecer na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Na verdade, houve uma inversão na redação, que antes o que eu disse constava do caput do 114. Agora o inciso 9 diz: outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. Então a lei pode ampliar a competência material derivada da Justiça do Trabalho. Mas o Supremo Tribunal Federal já julgou que a competência trabalhista não inclui a matéria criminal. Há defensores da competência da Justiça do Trabalho também em matéria criminal. No Código Penal nós temos crimes contra as relações de trabalho. E há quem defenda que a Justiça do Trabalho possa julgar esses crimes contra a relação de trabalho, bem como crimes que ocorram na audiência trabalhista, como falso testemunho, por exemplo. Mas o Supremo Tribunal Federal já julgou que a ampliação da competência trabalhista decorrente da emenda 45 não trouxe para a Justiça do Trabalho a competência para julgar matéria criminal, e que não há possibilidade de se ampliar esta competência através de lei. Apenas por emenda constitucional seria possível ampliar a competência trabalhista em matéria criminal. É um acórdão do ministro Sepúlveda pertence a respeito disso. Portanto, essa ampliação da competência trabalhista para julgar trabalhadores não empregados, repito, não conferiu a eles direitos trabalhistas. Direitos trabalhistas só possuem os empregados. Os trabalhadores não empregados, eles continuam sem direitos trabalhistas. Para que haja ampliação dos direitos materiais, é necessário lei neste sentido. A mudança foi apenas com relação à competência, para julgar, sem ampliação do direito material trabalhista. Ações oriundas da relação de trabalho, portanto, e vai incluir não apenas os empregados, quanto os empregadores, sem conferir aos trabalhadores, que decorre da ampliação da competência pela emenda 45, os direitos trabalhistas. Lembrando que a Constituição da República,
no artigo 5º, inciso 2º, estabelece que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Portanto, é a lei que pode ampliar os direitos dos trabalhadores não empregados. Lembrando também que no artigo 22, inciso 1º, o direito do trabalho é uma das matérias de competência privativa da União. Logo, a legislar sobre o direito do trabalho e ampliar os direitos dos trabalhadores, conferindo-lhes direitos materiais, dependerá de lei neste sentido, o que não ocorreu com a ampliação da competência trabalhista. Portanto, a competência da Justiça do Trabalho no julgamento dos trabalhadores não empregados fica restrita ao exame das matérias relativas ao preço do serviço ajustado e eventuais indenizações por danos morais ou patrimoniais, bem como outras questões de direito material previstas na legislação não trabalhista e que sejam aplicáveis ao caso concreto submetido à apreciação da Justiça do Trabalho. Dentre os trabalhadores que podem reclamar na Justiça do Trabalho, nós encontramos o trabalhador avulso. A competência para julgar o trabalhador avulso já existia antes da emenda 45, mas ela não estava prevista na Constituição da República, mas sim na consolidação das leis do trabalho. A CLT, lá no artigo 643 caput e no parágrafo 3º, já previa a competência para julgar o trabalhador avulso. Diz o artigo 643 caput da CLT: os dissídios oriundos das relações entre empregados e empregadores, bem como de trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviços em atividades reguladas na legislação social, serão dirimidos pela Justiça do Trabalho, de acordo com o presente título e na forma estabelecida pelo processo judiciário do trabalho. Então, a competência para julgar o trabalhador avulso já estava contemplada no artigo 643 caput da CLT. E no parágrafo 3º do artigo 643, ao estabelecer a Justiça do Trabalho é competente ainda para processar e julgar as ações entre trabalhadores portuários e operadores portuários ou o órgão gestor da mão de obra, ógmo, decorrentes da relação de trabalho. O trabalhador portuário é uma das hipóteses de trabalhadores avulsos. Lembrando que o trabalhador avulso possui igualdade de direitos com o trabalhador com vínculo empregatício permanente, conforme dispõe o artigo 7º, inciso 34 da Constituição da República. Lembrando ainda que o trabalhador avulso é sempre contratado com a intermediação do sindicato ou do órgão gestor da mão de obra. Então, o exemplo mais fácil de entender a relação do trabalho avulso é justamente do trabalhador portuário. Então, imaginemos que vai chegar um navio em um porto, no Porto de Santos. Esse navio tem 1 tonelada de mercadoria para ser descarregada e é necessário, para descarregar essa mercadoria, o trabalho de 100 estivadores. Então, o sindicato dos estivadores recruta esses estivadores e eles vão fazer o trabalho de descarga dessa mercadoria. O pagamento é feito ao sindicato, que repassa aos trabalhadores avulsos. Então, essa relação do trabalho avulso sempre ocorre com a intermediação do sindicato ou do órgão gestor da mão de obra.
tendo eles igualdade de direitos com o trabalhador, com vínculo empregatício permanente, ou seja, o empregado, por força do artigo 7º, inciso 34, e já possuindo ele competência para reclamar na Justiça do Trabalho, por força do artigo 643 caput e parágrafo 3º da CLT. Essa competência já existia e foi ampliada com a emenda 45, ao trazer para a competência trabalhista toda a relação de trabalho. Mas há uma outra novidade. No artigo 114 da Constituição da República, o inciso 3º prevê, também na competência trabalhista, as ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. De forma que, se o trabalhador avulso tiver que ajuizar alguma ação contra o sindicato por não ter recebido o seu direito corretamente, a competência será da Justiça do Trabalho por força do artigo 114, inciso 3º da Constituição da República. Outro trabalhador que passou para a competência trabalhista é o trabalhador eventual. O trabalhador eventual é aquele que presta o serviço sem continuidade. O trabalho é eventual, né? O trabalhador eventual não é empregado. Exemplo de trabalhador eventual, temos o chapa, o boia fria e a diarista. Em um vídeo sobre requisitos para ser empregado, nós falamos sobre o trabalhador eventual. Ele não tinha competência, ele não podia reclamar na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não era competente para julgar o trabalhador eventual, a não ser que ele estivesse pleiteando o reconhecimento do vínculo empregatício. Não sendo o caso, não havia competência para julgar o trabalhador eventual. Com a emenda 45, a Justiça do Trabalho passou a ter competência para julgar o trabalhador eventual, sem, no entanto, ocorrer a ampliação dos seus direitos. Ele continua não tendo direitos trabalhistas. Então, a ampliação da competência apenas deslocou da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho a competência para o julgamento. A grande novidade com essa ampliação da competência trabalhista foi trazer para ela a competência para julgar o trabalhador autônomo. Não havia previsão de julgamento de trabalhador autônomo na Justiça do Trabalho, exceto no caso do empreiteiro operário ou artífice, de que falaremos daqui a pouco. O autônomo, ele é regido, os seus direitos são previstos no Código Civil. Então, as ações propostas pelos autônomos eram julgadas pela Justiça Comum e não pela Justiça do Trabalho. Com a ampliação da competência trabalhista, o autônomo passa a ter direito de reclamar na Justiça do Trabalho, mas ele continua sem ter direitos trabalhistas, porque não é empregado. Essa competência para julgar o trabalhador autônomo provocou uma outra discussão. Em virtude da competência trabalhista ampliada para julgar o trabalhador autônomo, alguns passaram a defender a competência trabalhista também para julgar a relação de consumo. Então, as ações oriundas da relação de consumo, segundo alguns, passaram para a competência da Justiça do Trabalho, deixando de ser da competência da Justiça Comum. No entanto, essa interpretação data vênia está equivocada,
porque as ações oriundas da relação de consumo não se inserem na competência da Justiça do Trabalho. Quando o trabalhador autônomo se apresentar como fornecedor de serviço e pretender receber honorários de seu cliente. Neste caso, a competência será da Justiça Estadual. Também não será da competência trabalhista as ações nas quais o tomador de serviços se apresente como consumidor e pretender a devolução do valor pago pelo serviço prestado. A competência também não será da Justiça do Trabalho. A competência será da Justiça Estadual. Portanto, a relação de trabalho e a relação de consumo não se confundem. A prova disso é a análise dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 2º, dispõe: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. E lá no artigo 3º, o Código de Defesa do Consumidor define o que vem a ser consumidor, dizendo, define o que vem a ser fornecedor, dizendo, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvam atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Parágrafo 1º. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial, e serviço. Parágrafo 2º do artigo 3º do CDC. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Ou seja, o parágrafo 2º do artigo 3º do CDC, na sua parte final, exclui do conceito de serviço as relações de caráter trabalhista. E, portanto, a relação de consumo ela só pode ser analisada tendo de um lado o consumidor e de outro lado o fornecedor de produto ou de serviço. Se no conceito de serviço do CDC as relações de trabalho não se incluem, não podemos trazer para a competência trabalhista o julgamento da relação de consumo. Vamos tentar exemplificar. Imaginemos uma clínica médica de cirurgia plástica. Essa clínica pode ter médicos que sejam empregados. Pessoa física, presta serviço com continuidade, mediante subordinação, mediante salário e com pessoalidade. 5 requisitos. Pode também ter médicos que não sejam empregados, que sejam prestadores de serviços, recebam pelo serviço prestado, recebam seus honorários pelo serviço prestado. Pode até ser que esses médicos sejam contratados não como pessoa física, mas como pessoa jurídica. Eles têm uma empresa e essa empresa presta serviço para a clínica. Isso é legal. Pois bem, nessa clínica nós podemos ter médicos, empregados, médicos trabalhadores autônomos, e
tanto o médico empregado recebe o seu salário, o médico trabalhador autônomo recebe os honorários pelos serviços prestados. Nós vamos ter nessa hipótese 3 relações jurídicas distintas. A relação jurídica entre o médico, pessoa física, e a clínica é uma relação de trabalho. Pode ser também uma relação de emprego, se ele for empregado. Se ele não for empregado, se ele for prestador de serviço como pessoa física, relação de trabalho. A relação jurídica entre o médico, pessoa física e o paciente é uma relação de consumo. A relação jurídica entre o paciente e a clínica também é uma relação de consumo. A gênese do direito do trabalho e do direito processual do trabalho é proteger o trabalhador, o prestador de serviços, e não o tomador de serviços. A gênese do direito do consumidor é proteger o consumidor e não o prestador de serviços. Então, naquele exemplo, esse médico, se ele é empregado, ele pode propor reclamação trabalhista contra a clínica. Competência material original da Justiça do Trabalho. Esse médico que não é empregado, é prestador de serviços, como pessoa física, ele não é empregado, ele é trabalhador. Ele também pode propor reclamação trabalhista com a ampliação da competência trabalhista em decorrência da emenda 45. Mas imaginemos que um paciente vá a essa clínica, se submeta a uma cirurgia e, por algum motivo, o resultado não foi aquele prometido, o esperado, e ele quer processar a clínica. Ele está reclamando do serviço prestado. É uma ação suponhamos, de dano moral com base no Código de Defesa do Consumidor. A competência para julgar esta ação não é da Justiça do Trabalho, mas da Justiça Comum. Então esse paciente que se submeteu a uma cirurgia, ele vai reclamar da clínica, com base no Código de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Trabalho. Quem vai responder é a clínica. Pode até ser que o médico prestador de serviços também venha responder. Se ele é empregado, responde apenas a clínica. Sendo ele prestador de serviços, responde ele e a clínica. Mas a competência, em ambos os casos, é da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho. Neste sentido, o Tribunal Superior do Trabalho já decidiu que várias ações nas quais se discute como causa de pedido, tendo fundamento no Código de Defesa do Consumidor, a competência não é da Justiça do Trabalho. Um exemplo, acórdão da ministra Dora Maria da Costa, julgado em 2010, que diz: agravo de instrumento, recurso de revista, ação de cobrança de honorários, contrato de corretor de imóveis, incompetência da Justiça do Trabalho, e outros acórdãos no mesmo sentido, nos quais as cobranças de honorários não são da competência da Justiça do Trabalho, mas há entendimentos doutrinários em sentido contrário. Há doutrinadores e há decisões trabalhistas que reconhecem que a competência da Justiça do Trabalho também inclui o julgamento da chamada relação de consumo, desde que o reclamante seja o fornecedor de serviços, sendo ele pessoa física, propondo a ação em face dos consumidores. Como a matéria é constitucional, a última palavra será do Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, o Tribunal Superior do Trabalho ainda não acolhe esse pedido, mas há entendimentos em sentido contrário. Um outro exemplo,
a ação de cobrança de honorários advocatícios. Há um entendimento no enunciado 23 da primeira jornada de direito material e processual do trabalho, realizada em Brasília em 23 de novembro de 2007, na qual os juízes e desembargadores, ministros do TST, lá presentes, aprovaram esse enunciado 23 que dispõe: competência da Justiça do Trabalho, ação de cobrança de honorários advocatícios, ausência de relação de consumo. A Justiça do Trabalho é competente para julgar ações de cobrança de honorários advocatícios, desde que ajuizada por advogado na condição de pessoa natural, eis que o labor do advogado não é prestado em relação de consumo, em virtude de lei e de particularidades próprias. E ainda que fosse, porque a relação consumerista não afasta, por si só, o conceito de trabalho abarcado pelo artigo 114 da Constituição Federal. Então, se um juiz do trabalho acolher esse enunciado 23 dessa primeira jornada de direito material e processual do trabalho, ele vai reconhecer a competência trabalhista. Mas esse enunciado não é súmula, não é precedente jurisprudencial, não representa o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Se houver arguição de incompetência da Justiça do Trabalho, neste caso, né, imaginemos que o reclamante proponha reclamação trabalhista pleiteando honorários advocatícios na Justiça do Trabalho. Ao contestar a reclamação trabalhista, se o advogado da reclamada arguir incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, alegando que a competência da Justiça Estadual, o juiz do trabalho vai ter que julgar. Se ele acolher a competência trabalhista, caberá recurso para o Tribunal Regional do Trabalho. Se o Tribunal Regional do Trabalho acolher ainda a competência trabalhista, caberá recurso para o Tribunal Superior do Trabalho. E lá no Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento até agora é de que a competência da Justiça do Trabalho não abarca o julgamento dos conflitos decorrentes da relação de consumo. Se porventura ocorrer um conflito de competência negativo, imaginemos que o juiz do trabalho se dê por incompetente e envie os autos para o juiz de direito. E o juiz de direito também se dê por incompetente. Conflito negativo. Ambos se julgam incompetentes. Ou um conflito positivo. Ambos se julgam competentes. De qualquer forma, sendo juízes vinculados a tribunais diversos, o juiz do trabalho é vinculado ao TRT e o juiz de direito é vinculado ao Tribunal de Justiça. Nesse caso, quem julgará o conflito de competência, de acordo com o artigo 105, inciso 1º, a linha D da Constituição da República, é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Diz o artigo 105 da Constituição da República. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, primeiro, processar e julgar originariamente, a linha D, os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1º, a linha O, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados, e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Então, como o juiz do trabalho e o juiz de direito estão vinculados a tribunal diverso, um conflito de competência entre eles será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. E no caso
o Superior Tribunal de Justiça já tem súmula a respeito, a súmula 363 do STJ. Diz a súmula 363 do STJ: compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente. Então, eu jamais ajuizaria uma ação de cobrança de honorários advocatícios perante a Justiça do Trabalho, porque se for instaurado conflito de competência, ele será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo conflito entre juiz do trabalho e juiz de direito. E o STJ, na súmula 363, diz que a competência é da Justiça Estadual. Como eu disse, a matéria é constitucional. Pode ser que o Supremo Tribunal Federal venha a julgar a matéria e reconheça que, neste caso, a competência será da Justiça do Trabalho, devendo, nesse caso, o TST, o STJ, reformar, cancelar a súmula 363 e o TST modificar o seu entendimento. Mas, por enquanto, não é isso que aconteceu. Outro tema interessante relacionado à competência trabalhista é a competência para julgar os contratos de empreitada. O contrato de empreitada tem previsão no Código Civil, artigo 610, que diz: empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com seu trabalho ou com ele e os materiais. O contrato de empreitada, que será da competência trabalhista, é aquele que já tinha previsão na CLT, lá no artigo 652, a linha A, inciso 3º. O 652, a linha A, inciso 3º da CLT, já conferia à Justiça do Trabalho a competência para julgar o chamado empreiteiro operário ou artífice. Diz o 652, compete às varas do trabalho, a linha A, conciliar e julgar. Inciso 3º, os dissídios resultantes de contratos de empreitadas, em que o empreiteiro seja operário ou artífice. Essa competência já existia, competência material da Justiça do Trabalho, contratos de empreitada, competência em razão da matéria, e competência em razão da pessoa, empreiteiro, operário ou artífice. Aqui, a competência se restringe ao a pequena obra, né? O contrato de empreitada é de pequena obra, na qual o empreiteiro operário, na qual o empreiteiro realiza ele mesmo o trabalho, né? É uma reforma de uma casa, pintar uma parede, levantar uma parede, conserto de um telhado, é pequena obra, não é obra de grande vulto. Essa pequena obra já se inseria na competência da Justiça do Trabalho. Esse é o empreiteiro operário, mas ele não é empregado, ele não tem direitos trabalhistas, só vai poder reclamar o valor do contrato, eventual multa, eventual dano moral, material que tenha sofrido. O empreiteiro artífice é o artesão, é aquele que faz uma pequena obra de artesanato, ele também já podia reclamar na Justiça do Trabalho antes mesmo da emenda 45. Então essas são as primeiras considerações sobre a competência trabalhista em decorrência da emenda 45. No próximo vídeo falaremos da competência para julgar a administração pública. Até lá!